Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nesta sequência de estudos sobre as 7 igrejas do livro do Apocalipse, nós vamos estudar exatamente sobre a igreja de Tiatira, cuja carta nós encontramos no livro de Apocalipse 2, no seu verso 18. Antes de começar, vale aqui dizer que esta cidade de Tiatira ainda existe, ela fica situada na Turquia, e quando esta cidade foi fundada, o objetivo principal era de construir grandes unidades fabris, porque Tiatira era uma cidade que concentrava numerosos comerciantes de diversas especiarias. Bom, no verso 18, nós podemos aqui ver Jesus se apresentando como o Filho de Deus, que tem os olhos como a chama de fogo. Esta referência aos olhos como a chama de fogo, ela faz menção à onisciência, à onipresença de Deus. Ou seja, não importa se os seus atos são feitos de forma escondida ou de forma descoberta, Jesus, o próprio Deus, ele conhece todos os seus atos. Então não tem como a gente se esconder de Deus. Ele sabe tudo o que a gente faz, independentemente da forma como a gente faz. Quando a gente deixa no verso 19, nós vemos aqui Jesus fazendo elogio a esta igreja de Tiatira. Jesus fala do amor, fala da fé, fala do serviço, fala da perseverança e também destaca as obras dessa igreja. Ele fala que as obras dessa igreja, as últimas no caso, são maiores e são numerosas do que as primeiras. E quando a gente deixa no verso 20, Jesus começa a repreender as obras pecaminosas dessa igreja. Jesus começa a fazer duras críticas sobre essa igreja. Quando a gente lê no verso 20, Jesus faz referência a Jezabel. Jezabel era uma princesa fenícia, que era casada com o rei Acabe. Esta princesa, segundo a história, ela se prostituía com os sacerdotes daquela época e faziam sacrifícios a deuses pagãos, entendeu? Só que quando essa carta ela foi escrita, a igreja de Tiatira, ela foi escrita numa época que essa princesa já não existia, já não reinava. Então, essa princesa reinou numa época diferente a que essa carta foi escrita. Mas Jesus fez referência a esta princesa, por quê? Porque a igreja de Tiatira ela estava permitindo que comportamento igual a de Jezabel, o espírito de Jezabel, fosse introduzido dentro dessa igreja. Então Jesus fez referência a essa rainha para então apontar que tipo de prática, que comportamentos essa igreja estava permitindo que entrasse dentro da igreja. Vale salientar que hoje Satanás ele não está mais preocupado em tirar o seu povo, o povo de Deus dentro da igreja. Ele agora está trazendo as práticas mundanas para dentro da igreja. Então Jesus começa a fazer crítica a essa igreja, começa a dizer que vocês permitiram, que vocês estão tolerando, que essas práticas não permissivas, que não vão de acordo à Bíblia, sejam praticadas dentro dessa igreja. Então, apesar de todo o trabalho, do bom comportamento dessa igreja, mas dentro dessa igreja existiam pessoas que praticavam essas práticas repugnantes e que Jesus condena, ou que Jesus repudia. Então, havia ali o trigo e o joio andando junto. Quando a gente vai ler no mesmo livro de Apocalipse 2, no verso 21 até o verso 23, Jesus começa a fazer promessa de juízo. Jesus começa a falar assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ou seja, se vocês não se arrependerem, então eu vou matar seus filhos, eu vou acabar com a vossa geração. Cada um vai ter o que merece, de acordo com aquilo que vocês praticam, mediante as suas obras. E quando a gente vai no mesmo livro de Apocalipse 2, no verso 25, até o verso 29, que é o último verso, Jesus começa a fazer promessas boas.
Ele fala que aquele que se arrepender, aquele que guardar as minhas palavras, aquele que deixar de praticar essas obras, aquele que corrigir os seus caminhos, esse então herdará a vida eterna. A gente lê assim, no verso 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro a regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa mensagem não é só para a igreja de Tiatira, mas também para a nossa igreja atual. Porque, como já disse lá no meio desse estudo, que Satanás ela está introduzindo práticas não permissivas por Deus dentro da igreja. Antigamente ele brigava para tirar os filhos de Deus dentro da igreja, mas hoje ele não faz isso. Ele pega as práticas mundanas, as práticas que não vão de acordo à Bíblia, e ele está introduzindo dentro da igreja. Então, Jesus ele nos alerta para nós não aceitarmos essa contaminação, e caso nós estejamos andando neste caminho, para que nós nos arrependamos, para que quando ele voltar, então nós herdamos a coroa da vida eterna. Então, fica com o estudo de hoje, que Deus possa nos abençoar e que Ele possa traduzir melhor esta mensagem.